Oi gente, tudo bem? Eu decidi postar um vídeo aqui no YouTube mais completo mostrando pra vocês cada mini processinho de fazer uma ilustra usando o Clip Studio. Porque há um tempão atrás eu postei minhas primeiras impressões com o aplicativo aqui e eu achei que seria bom trazer uma atualização, porque desde então eu só uso o Clip Studio e sou muito fã da evolução que ele proporcionou no processo do meu trabalho e até na minha rotina, né? E muita gente nos comentários daquele vídeo também demonstrou interesse em saber um pouco mais profundamente sobre esse software. Então eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês. Óbvio que eu não vou me aprofundar tanto assim, não chega a ser um tutorial super completíssimo, mas vocês vão conseguir entender bem como eu faço a construção das minhas ilustrações, como que é esse processo, para vocês poderem replicar e também aprender um pouquinho mais, né? Porque com a prática a gente consegue descobrir muita coisa. Então, eu não uso muito mais o Pentool-Sai, né? Eu já fiz também um tutorial aqui no meu canal sobre isso, que eu acho que é o meu vídeo mais assistido. Só que ultimamente eu só uso o Pentool-Sai para aplicar uma texturinha ou outra, mas a maioria das coisas mesmo assim eu uso exclusivamente o Clip Studio. E eu não tô falando isso porque eu tô sendo paga nem nada, eu tô fazendo esse vídeo porque realmente é um aplicativo que eu gosto muito e que eu aprendi muito a gostar, me adaptei muito bem, então resolvi trazer aqui pra vocês. E acho bom mencionar também que a especificação do meu Clip Studio é que ele é o Clip Studio X, existe o Pro, né, que é a versão um pouco menos completa, mas honestamente, tipo, eu tive os dois já, eu tive a oportunidade de testar os dois, eu não senti tanta diferença entre um e o outro, sabe? Eu só sei que o X aparentemente tem mais ferramentas para, por exemplo, quem quer trabalhar com animação, quem quer trabalhar com quadrinhos, ele tem muito mais opções ali para você poder usufruir do programa, mas como eu trabalho só com ilustração, eu não senti a necessidade de ter o X, então se você, por exemplo, trabalha só com ilustração ou ilustra por hobby ou qualquer coisa do tipo, eu acho que o Clip Studio Pro é uma opção também. Eu também acho bom especificar que, enquanto eu fiz esse vídeo, eu usei o tablet Artis 12 da XP Pen. Se vocês forem no meu Instagram, eu fiz lá um unboxing do tablet, porque eles me mandaram. E eu curti muito mesmo, assim, esse tablet para quem quer uma opção barata e que atende muito bem aos requisitos, assim, pra poder ilustrar, sabe? Ele é uma ótima opção, eu gostei muito dele, é um tablet display. Mas eu sempre uso o Intuos Wacom mesmo pra fazer meus trabalhos, o meu monitor e tudo mais. O que eu normalmente uso pra trabalhar. O Artis 12 eu acabo usando mais, assim, pra questões de hobby. E nesse tutorial que eu tô trazendo, eu tava desenhando o Luffy. Eu vou começar a desenhar o Luffy, né? Pra poder produzir stickers e levar nos eventos que eu for, né? Inclusive, acabou de passar o Mega Caf, eu levei o pack de stickers de One Piece. E eu tava produzindo esse pack, né, enquanto eu tô explicando o tutorial, então uni o útil ao agradável. Certo, vamos começar com o básico. Então nessa janelinha que tá aberta pra vocês aí há muito tempo, é a Home, né, quando você abre o aplicativo, abre ela, então vocês podem ler aí que tá escrito Clip Studio Assets, Clip Studio Tips, Clip Studio Share, que são opções ali que você pode explorar dentro desse aplicativo. Eu não explorei tanto assim porque eu não vi necessidade. Mas esse Clip Studio Assets, que é de você encontrar brush, sabe, pincéis e tudo mais, é bem interessante mesmo, assim. E aí vocês podem clicar ali na primeira opção que tá escrito Return to Paint, só que se não tiver escrito isso, provavelmente vai estar escrito Open Clip Studio, alguma coisa assim. Então, depois que você abre o aplicativo, você vai começar a criar, né, o novo canvas, o novo arquivo para você poder ilustrar. Eu acredito que não tem opção em português nesse aplicativo, então você vai lá em File, New, e você também pode apertar o Ctrl N, né, para poder resolver essa questão. Então ali vocês podem, tipo, colocar as especificações das ilustrações de vocês. Se vocês querem fazer em A4, qual a qualidade, é sempre bom deixar a qualidade bem alta, mesmo quando você vai fazer uma arte pequenininha, por exemplo, um cartão de visita, algo que precisa ser impresso, por exemplo, num tamanho pequeno, sempre começa a produzir num tamanho maior, porque se você precisar, depois você pode alterar várias coisas, não vai ficar com a qualidade comprometida. Então sempre, assim, manter o 300 dpi, 50, ali vocês podem colocar já o nome do arquivo. Ali no preset que vocês conseguem colocar, tipo, uns tamanhos já estabelecidos pelo Clip Studio. Ali também em Unity, se vocês forem ver, tem a unidade de medida ali do canvas, né? Então a gente tem centímetros, milímetros, inches, pixel. E aí nesse tamanho, né, 1080, 1920, é o tamanho da tela que eu abri aqui. Não foi a que eu abri durante o vídeo, mas é que tá aqui, que eu abri por último, que eu acho que é a dimensão, inclusive, pra capa de rios que eu tava fazendo, né?
Então esse é o tamanho específico da tela de Reels. Se você pesquisar, tipo, no Google, tamanho folha A4, tamanho tal, sabe? Algo que você precise saber ali. Vai aparecer e é só você colocar aí. Mas também no Clip Studio eles têm as opções, né? Ali no Custom, se você clicar, vai ter ali a opção A4, A5, A6. Então você pode até colocar direto aqui no aplicativo, né? E aí você abre o Canvas. Aí depois a gente abrir, né, o nosso arquivo, eu abri o meu arquivo bem grande, por mais que eu vá imprimir stickers pequenininhos, né? Eu abri o arquivo bem grande pra gente poder trabalhar aqui sem nenhuma preocupação. E eu gosto de colocar a tela branca no fundo, tem gente que prefere trabalhar com ela transparente, né? Eu gosto do branco, às vezes dependendo se a arte for muito clara eu coloco no preto, mas normalmente eu coloco no branco pra esboçar, que a visualização pra mim fica melhor. Aí aqui do lado direito vocês vão poder ver as configurações de camada. A gente tem ali a opção de camada, propriedades da camada e animation. Eu não mexo muito nessa parte de animation, porque aí imagino que é pra animação, né? Então eu fico mais ali na camada e é muito importante se atentar a essas coisinhas, porque a posição das camadas é muito importante pra gente construir nossa arte. Aqui eu tô mostrando pra vocês onde ficam os pincéis nessa área da esquerda, né? Eu vou rabiscar aqui um pouquinho pra mostrar as texturas dos pincéis que eu mais uso. Eu uso muito essa opção aí que é da pen, né? Se você apertar P, por exemplo, na configuração base do Clip Studio, você já vai conseguir ver alguns dos pincéis que eu uso, que são os mais básicos. A maioria desses eu não baixei. Esse Real de Pen, por exemplo, eu uso pra caramba e eu não baixei ele. Também tem a opção do Pencil, que eu uso bastante. Normalmente esses são os brushes que mais tem textura, que eu mais consigo brincar com textura ali na construção das minhas artes. Eu também uso muito essa opção do brush, né? Quando você coloca ali embaixo, é realmente uma ferramenta que chama brush. Esse Watercolor Splash também já tava no Clip Studio, e eu acredito que já tava no Clip Studio, na verdade eu não lembro muito bem, mas eu acho que tava. E é uma das texturas que eu mais uso também. Ela é muito bonita, eu gosto de usar ela tipo pra fazer efeitinhos em cima das camadas em Multiply. Ele também tem uns efeitinhos muito legais ali nessa parte de decoration. Se vocês forem ali nessa abinha, eles têm essas várias texturinhas diferentes, assim, pra fazer detalhes nas ilustrações, que às vezes é um saco ficar fazendo um por um, né? Eles têm essas texturinhas que às vezes é legal de colocar em tecido, tá vendo? Como se fosse um crochêzinho. Eles têm estrelinhas, tem plantinhas, tem até essas mais gráficas, assim, de tipo risquinhos um seguido do outro, bolinhas. Então eu uso bastante essas funções nas minhas ilustrações infantis, principalmente, porque sempre precisam de bastante detalhezinhos, assim, divertidos, e eles têm... Isso já vem com o aplicativo, sabe? Eu não precisei baixar nenhum desses, mas também se você for olhar ali na galeria, com certeza você acha vários, assim, pra você poder baixar e acrescentar aí nessa parte de decoration. E você mesmo pode escolher onde colocar os brushes que você baixa, né? Então se você for ali naquela opção que naquela tela inicial lá do Clip Studio, que tá escrito Clip Studio Assets, você entra lá e você pode procurar esses brushes criados pela comunidade. Tem vários que são de graça, alguns são pagos. Os que eu tenho são todos de graça. E eles são muito bons, assim, de verdade, eu gosto muito deles e eu não baixei muitos. A maioria que eu uso já é default do Clip Studio, né? Eu tô até circulando aqui pra vocês verem os brushes que eu mais uso. Eu uso esse que é o mais básico, que ele é até meio liso pra fazer o esboço. Esse que é o Real de Pen, esse eu uso pra caramba. Inclusive as pessoas sempre perguntam qual que é o brush que eu uso pra fazer a borda das minhas ilustrações, e é esse Real de Pen. E todos esses aí que eu circulei, vocês podem voltar no vídeo e ver qual o nome deles, né? Que vocês podem encontrar aí no aplicativo de vocês. E aqui nessa parte do Brush Properties, vocês podem mudar o que vocês quiserem, né? Vocês podem controlar a opacidade do brush, desde a posição dele até as bordas dele, o quanto ele é mais suave nas bordas, o quanto ele é duro nas bordas, você pode controlar tudo isso. Agora que a gente já falou as coisas mais essenciais, assim, pra poder começar o desenho, e vocês podem ver que, tipo, o meu aplicativo ele é bem basicão, eu não mudei quase nada, o jeito que ele veio é o jeito que eu uso, e pra mim é perfeito, então é só isso mesmo que eu tenho pra passar em relação ao aplicativo do Clip Studio em si. Eu acho que a primeira etapa para você poder construir uma ilustração, um desenho baseado em algum personagem ou em algo que já existe, é você poder recolher as referências. Como eu vou fazer os stickers de One Piece, eu quero que seja bem simplesinho, assim, não vai ter cenário, não vai ter composição, não vai ter nada. Eu só peguei mesmo aqui umas referências de expressões do Luffy para poder me
me nortear, né, sobre o que eu vou fazer. Mas eu meio que já tive a ideia de fazer os stickers sendo baseado nas expressões base dos personagens, assim, que possam transmitir a personalidade deles, né? Então vou fazer o Luffy sorrindo, super, tipo, alegre. Vou fazer o Zoro dormindo, vou fazer a Nami brava, o Chopper chorando, o Sop assustado e o Sanji apaixonado. Então eu já tinha isso na minha mente, né? Só peguei realmente essa referência pra ter um ponto inicial aí de onde eu vou começar. E aí, no meu processo, começando agora a falar sobre a construção da arte, né? No meu processo, eu faço vários esboços, dependendo da ilustração que eu tô fazendo. Nesse aqui, por exemplo, nessa ilustração, eu fiz só, acho que 2 esboços. Já foram o suficiente, porque a minha arte, ela não tem contorno. Então, eu posso fazer, tipo, um esboço só e já colorir a partir dele. Isso já funciona, porque eu não preciso perder o tempo lá de fazer o contorno e tudo mais. Mas na maioria das minhas ilustras eu acabo fazendo mais de um esboço, porque aí eu não me prendo muito à perfeição no primeiro, sabe? Vocês estão vendo aí que eu faço ele super rabiscado, super cagado, cheio de linhas que podem não fazer sentido nenhum. Mas dessa forma eu consigo localizar melhor a posição dos elementos, né? Posso mudar ali com a ferramenta do laço, eu posso trocar a posição ali dos elementos sem atrapalhar nada. E eu acho que é importante a gente abandonar um pouco desse perfeccionismo enquanto a gente constrói a ilustração, porque ela fica mais fluida. Então, nesse primeiro esboço, eu evito ao máximo, tipo, ficar usando... Eu nem uso, na verdade, a borracha. Vocês vão ver que eu não seleciono ela em nenhum momento. Às vezes eu só uso, quando eu uso, é pra, por exemplo, apagar essas linhas guias quando eu já tenho uma noção de onde vão ficar posicionadas as coisas, pra eu poder visualizar um pouquinho melhor. Mas só pra isso, eu não apago, tipo... não uso a borracha pra apagar qualquer detalhe. Mas eu vou só controlando ali no Ctrl Z, que já é o suficiente. E eu vou posicionando tudo onde eu tenho a pretensão de colocar esse elemento, né? Tá vendo? Eu movo o chapéu pra onde eu quero, sem me preocupar muito se vai ficar bonito, se vai ficar atingindo algum outro elemento da ilustração. Eu posso daí, tipo, mexer. Achei que o rosto tá muito grande, aí eu vou lá e diminuo. Então, com essas ferramentas do Clip Studio, eu vou construindo a ilustração e observando bem se a composição tá certa. Nesse primeiro esboço eu não fico preocupada com os detalhes, eu vou me preocupando mesmo com a forma das coisas. Então eu aconselho muito que vocês meio que façam mesmo assim, até pra soltar um pouco o traço se você é iniciante, com arte digital, ou até tipo com arte tradicional isso pode ser aplicado, sabe? É que a arte tradicional, querendo ou não, você precisa ficar depois apagando essas linhas, então é um pouco mais difícil, mas o bom de usar arte digital é essa liberdade que a gente tem de poder fazer tudo rabiscado e depois a gente vai afinando, né? A gente vai reduzindo a quantidade de linhas, de elementos. Bom, depois de fazer esse primeiro esboço, então eu vou começar a fazer o segundo esboço. Vocês viram aí que eu criei uma pasta escrito esboço 1. Eu não preciso fazer muitas pastas em relação ao esboço, porque uma camada para um esboço e outra camada para outro já é o suficiente, mas eu sou muito organizada com as minhas camadas, então eu vou mostrar aqui para vocês desde a parte do esboço, a etapa do esboço, como eu faço essa organização das minhas camadas, como eu renomeio, para poder ficar mais fácil de visualizar. Porque às vezes as camadas elas têm muitos elementos uma na outra, muita coisa junta, então você poder separar assim é a melhor coisa. E aí nesse segundo esboço eu vou começar a fazer um esboço bem mais detalhado. Esse RAF ele vai ser mais focado em deixar os elementos do jeito que eu quero, né? Então pode até parecer que eu tô fazendo um contorno, porque eu sou meio perfeccionista nesse segundo esboço, mas ainda assim ele é só um guia mesmo pra minha arte, porque eu não uso contorno, então vai ser só pra eu saber onde eu vou colorir, né? É um mesmo esboço, só que ele é um pouquinho mais limpo. Ele é de mais fácil visualização, né? Pra daí eu não precisar ficar mexendo muito na etapa da finalização. Porque se eu for deixar pra ficar ajustando tudo isso quando eu estiver finalizando a ilustra, vai ser mais difícil, vai ser um pouco mais chatinho. E às vezes a gente não visualiza tão bem assim quando as coisas estão coloridas, quando elas estão sem as linhas. Então eu prefiro deixar essa etapa pra... esses problemas pra serem resolvidos nessa etapa aí do segundo esboço. Mas não tem muito segredo. Pode ser rabiscadinho também, não tem problema. É mais por uma preferência minha, assim, de deixar as coisinhas mais certinhas pra poder visualizar na finalização. Bom, agora a gente terminou o segundo esboço. Então o primeiro esboço ele pode até já ser descartado, porque eu não vou mais usar ele. E aí nesse segundo esboço, né, eu vou começar a colorir a partir dele. Então eu vou diminuir ali a opacidade. Eu fiz a mesma coisa com o primeiro esboço, diminuir a opacidade da camada ou da pasta, né, do grupo de camadas, isso também funciona.
vou diminuir essa opacidade e vou começar a fazer o teste de cor antes de finalizar de verdade. Eu acho importante fazer o teste de cor, inclusive, porque é muito mais fácil para você visualizar, né, e já entender como vai ficar essas cores na ilustração final. Como essa é uma ilustra bem simplesinha, assim, ela não necessariamente precisaria disso, mas eu prefiro, eu sempre faço porque já acostumei. Então é algo que eu tô ali sempre colocando em prática. E vocês podem ver que as minhas cores vão diferenciar bastante da cor da referência, porque é de gosto pessoal. A forma como você vai colocar as cores ali é uma questão da estética que você prefere, ou dos elementos, enfim, da ilustração que você quer passar. Muitas vezes você quer passar uma determinada emoção ou uma determinada mensagem com as cores que você usa, então vai depender muito. Mas quando eu tô fazendo ilustras soltas, assim, de fanart ou de outras coisas, eu sempre acabo usando uns tonzinhos mais rosa. Vocês podem ver aí que a minha sombra ela é um rosa bem forte, assim, a sombra que eu faço. Eu não gosto de usar preto pra fazer os elementos que são pretos. Eu também não gosto de usar o branco, eu gosto de usar talvez um amarelinho ou um rosinha bem claro. Porque eu acho que a ilustra fica com um contraste um pouco menos forte e eu gosto disso. Eu acho que dá essa sensação que muita gente já falou isso quando vi minha arte, mas tipo, de conforto, sabe? A sua arte ela é confortável, tem gente que fala que é comestível, sabe? Então, ela fica uma arte um pouco mais fofinha, assim, com esses tons que não são tão contrastantes, né? Eles são mais suaves. Então eu sempre opto por colocar um marrom escuro no lugar do preto. Tem gente que coloca azul escuro no lugar do preto também, é que isso daí são cores frias. Eu sempre tendo a preferir cores quentes pro meu trabalho. Quando eu vou fazer, tipo, algum elemento, por exemplo, na referência, o chapéu do Luffy tá bem marronzinho, marrom meio bege, né? No meu eu vou deixar ele quase como se fosse um laranjinha, sabe? Então eu vou adaptando ali as cores da referência e do próprio personagem, né, para as cores que eu curto, assim, para as cores que eu acho que condizem entre si. Isso é muito questão de prática também, tipo, não é algo que você vai pegar assim, do nada, e você já vai saber, esse é o tipo de cor que eu gosto. É muito questão de teste, né? Demorei bastante tempo pra entender quais são as paletas de cores que eu mais gosto, e nem sempre eu uso elas, sabe? No meu trabalho editorial, eu, por exemplo, uso cores bem diferentes que eu uso nas minhas artes pessoais, porque eu acho que são trabalhos diferentes, assim, são finalidades diferentes, né? Então, quando eu tô fazendo os meus livrinhos paradidáticos, eu uso preto, por exemplo, eu uso branco. Eu acho que é porque a criança, ela precisa desse estímulo visual bem forte, assim, né? Ela precisa do contraste, eu acho que faz mais sentido. E nas minhas artes pessoais, eu posso ter essa liberdade de diminuir o contraste sempre que eu quiser. Então, vocês podem observar aí a forma como eu escolho as cores, como eu vou harmonizando elas, para vocês também poderem fazer os exercícios aí de vocês. Tipo, tentem exercitar, deixa eu fazer uma arte focada em cores frias, uma arte focada em cores quentes, ou misturando. E vocês vão testando e vendo que fica legal. E é muito bom, tipo, se você tá fazendo teste de cor, também sempre tirar a camada da linha, né, do esboço, para você poder ver se você faz arte sem contorno, né, como eu. Para você poder ver como as cores vão se portar. Porque se eu deixar a linha, ela às vezes dá uma confundida. Tá vendo como muda quando eu tiro a linha e deixo ela? Se a sua arte é com contorno, você pode deixar, porque você já consegue ter uma noção plena de como as cores vão ficar dentro do contorno, né? Eu, como não uso contorno, é interessante que eu tire o contorno para poder ver melhor como as cores vão ficar. Bom, e aqui a gente vai começar então a finalização. Quando eu posto meus speed paints, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, eu recebo muitas dúvidas sobre o porquê que eu começo a ilustração com o preto. Tá vendo como, tipo, tá muito fácil de poder ver como a linha, como essa linha externa vai ficar, tipo, a texturinha, como ela vai se portar? Se eu quisesse colocar um fundo preto ou transparente, talvez isso mudasse. Olha, colocando o fundo preto, essa linha tá muito melhor de visualizar, né? Se eu deixo no fundo preto, por ela ser uma cor clara. Então, como eu não consigo ver as linhas guia, né, do esboço com o fundo preto, eu prefiro deixar o fundo branco, e aí eu faço o contrário, né? Eu começo a construir com o fundo preto, a ilustra no fundo preto, e vou depois, eu tranco a camada, né? Porque tem a opção ali na propriedade de camada, né? No canto direito, tem ali a opção de Lock Transparent Pixels. Se você colocar o seu mouse em cima, você vai conseguir ver. Essa opção eu uso muito e ela é muito importante porque ela vai trancar a sua camada. Então depois, quando eu quiser pintar essa camada da cor original que eu coloquei, é só eu trancar a camada e passar a cor por cima, que ela não vai invadir a área em branco, não vai sair desse limite que eu estabeleci com as linhas, né? E vai
ficar tudo normal, sabe? Só que pelo menos eu fiz preto primeiro pra poder visualizar como vai ficar. E eu faço isso com absolutamente todos os elementos da ilustração na hora de blocar. O nome disso é blocagem, né? Como eu não tenho um contorno e eu não vou colorir dentro desse contorno, eu faço uma blocagem. Eu bloco cada elemento da ilustra em camadas separadas para daí eu poder ter um controle maior na hora de finalizar. Vocês vão observar aí enquanto eu vou fazendo o processo. E vocês podem ver que eu criei já um grupo de camadas chamado Luffy, separado do esboço, para eu poder localizar melhor onde está cada um. E aí fica bem mais fácil de produzir a ilustra, né, de fazer o processo acontecer. Eu não vou ficar procurando, onde é que será que eu deixei a camada do esboço? Não, ele tá ali naquela pasta escrito esboço, então não tem como eu perder, né? E aí, cada elemento eu vou fazendo separadinho uma camada diferente. Então vocês podem ver que em outra camada eu coloquei uma camada embaixo, né, da do rosto, porque eu já fiz o contorno do rosto bem certinho. Eu já coloquei ali as orelhas, em camadas separadas, né, do rosto, pra daí eu poder ter um controle maior quando eu for colorir as orelhas. Em cima do rosto eu vou fazer a camada do cabelo, porque senão eu teria que fazer o rosto contornando as linhas do cabelo, ia ser muito mais difícil. Então, em cima da camada do rosto, eu vou fazer a camada do cabelo. É uma hierarquia de camadas. Tudo que eu colocar por cima vai ficar por cima. Então você vai controlando ali no lado direito, onde tem as camadas, vocês podem arrastar a camada para cima ou para baixo e aí os elementos vão ficando posicionados certinho. E por que eu separo tantas camadas, né? Por que eu não faço tudo numa camada só? Por que eu não deixo tudo junto já? Não vai mudar alguma coisa? Muda que aí depois eu posso colocar os detalhes em camadas separadas para os detalhes, porque se eu quiser mudar esses detalhes vai ficar muito mais fácil de excluir eles ou de mover eles, né? Então aqui nessa etapa eu tô fazendo os detalhes do rosto. Quando eu terminar de fazer a boca, eu quero fazer os dentes dentro da boca. Quando eu terminar de fazer o olho, por exemplo, se fosse um olho aberto, é que o olho do Luffy tá fechado. Mas se fosse um olho aberto, eu iria querer fazer os detalhes, sei lá, da íris, do olho dele, da pupila. E se eu quisesse mover essa íris de dentro do olho, eu teria que fazer tudo de novo se fosse na mesma camada. Se eu separar uma camada nova para essa íris, então vai ficar muito mais fácil de mover depois se eu precisar, ou de mudar se eu precisar. Então eu sempre gosto de ser precavida nesse sentido. E aí como é que a gente faz, né, para colocar esse elemento numa camada separada, mas ainda assim ele não invadir o detalhe da camada por baixo. Então vamos dizer assim, eu quero fazer os dentes do Luffy, só que eu não quero que ele saia pro rosto dele, né? Eu não quero que o dente invada essa parte da cor da pele dele, esse rosinha. Eu quero que ele fique limitado para estar dentro da boca. Então você vai criar uma nova camada, né? Ctrl Shift N é como você cria a camada, ou você pode também clicar ali na opção de nova camada. Antes de criar a nova camada, que é onde eu vou colocar os dentes, existe essa opção Clip to Layer Below. Essa opção vai criar como se fosse uma máscara de recorte em cima da camada que você não quer que o elemento saia para fora. Então, os dentes que eu vou desenhar, eles não vão invadir a área do rosto, eles vão ficar limitados a estar onde eu fiz a boca, porque ele está clipado na camada onde está a boca. Então você consegue fazer isso com absolutamente todas as outras camadas. Então, quando eu vou fazer sombra, por exemplo, a sombra vai ficar limitada onde está o rosto. Se eu for fazer a sombra do cabelo, as luzes no cabelo, ela vai ficar limitada onde está o cabelo. Se eu fizer direto na camada, também dá certo. Só que daí, se você quiser mudar depois, não tem muito como. Se você não quiser mudar a cor, mudar por exemplo, vamos dizer que você vai controlar ali na matiz ou você vai controlar o brilho, você não consegue fazer isso se tiver tudo na mesma camada. Se você for fazer isso, vai mudar a cor do cabelo inteiro e às vezes não é o que você quer. Então, para fazer os elementos é muito bom você colocar nessas camadas clipadas, né? E com o tempo você vai se acostumando, né? Você vai percebendo onde você precisa colocar essa camada clipada, onde às vezes não precisa. E eu gosto de fazer os elementos em Multiply, que daí eu coloco uma cor bem rosinha, deixo no Multiply, e aí essa multiplicação vai deixar as cores mais harmônicas e também vai trazer ali um contraste maior também para o tom da pele. E não daria para fazer isso no Multiply se fosse na mesma camada do rosto. Então sempre ir separando as camadas em camadas diferentes e clipando ela com as de baixo, dá para você construir isso, né? Eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor do que ouvir minha explicação necessariamente durante o vídeo. Eu não sei explicar as coisas muito bem, eu peço perdão por isso, mas eu tô dando o meu melhor aqui. Que essas coisas, depois de um tempo, elas ficam automáticas, sabe? Elas são coisas que a gente se acostuma muito, então,
às vezes até é difícil de explicar, sabe? Porque é uma coisa que eu faço tão no automático, que eu já acostumei tantos anos fazendo sempre a mesma coisa, que é até difícil explicar. Não tem muito mais o que eu explicar pra vocês, então vou deixar vocês com o restinho do Speed Paint, aí vocês podem colocar o vídeo numa velocidade menor, pra vocês poderem acompanhar com mais calma qual o brush que eu tô usando naquele momento que você quer, em específico, o que eu tô fazendo, né? Então, diminuindo a velocidade do vídeo, vocês vão conseguir visualizar melhor, mas eu vou acelerar aqui pra quem quer ver mais o final, a conclusão, e aí eu já volto pra explicar pra vocês outras coisinhas ali de como fechar a arte. Bom, gente, é isso. Aqui tá a ilustra finalizada. Aí depois de concluir, né, a ilustração, como é um sticker, eu vou diminuir pro tamanho onde ele caiba dentro do canvas. Pra salvar o arquivo depois é só ir em File, e aí vai estar escrito Save As, e aí você, ou Save, né, de uma vez. E aí você pode escolher a pasta onde você vai colocar esse arquivo. As especificações depois também. O Clip Studio, infelizmente, ele não tem a opção de CMYK, então quando eu quero converter a arte em CMYK, eu normalmente transporto ela pro Photoshop. O Clip Studio, ele salva a arte em EPSD, o que é muito bom. Eu consigo facilmente ali fazer essa transição do Clip Studio pro Photoshop quando eu preciso. É isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e acompanhem meus conteúdinhos, que agora eu tô tentando produzir um pouquinho mais lá no Instagram. @gabitosatiart. É sempre muito bom receber o carinho de vocês e o apoio também, nem que seja só curtindo as artes, comentando, compartilhando. É muito bom poder ter esse apoio. E se você quer garantir esses stickers de One Piece, vocês podem procurar no meu perfil se eu tô anunciando a minha ida a algum evento, né? E aí vocês conseguem adquirir esses produtos pessoalmente. Eu não tenho lojinha online, eu não mando os produtos para pessoas que moram longe, não trabalho com isso, infelizmente, porque eu sei que tem gente que mora longe que quer meus produtos, mas quem sabe no futuro eu não comece a viajar aí para outros lugares do Brasil levando os produtinhos para vocês. Mas é isso, muito obrigada por terem assistido e até mais.